Posso também. O que a gente sabe do sistema BO? Fala aí, cara. Ele pode ser da pessoa. Ele indica o tipo sanguíneo da pessoa. Sim. Parabéns. Tá, mas o que mais? Significa que tem. Não, que existem proteínas nas hemácias e o O significa que não tem essas proteínas, que são chamadas de antígenos. Na verdade, são glicoproteínas. São proteínas que estão lá na hemácia e ligadas a essas proteínas carboidratos. E é os carboidratos que estão na proteína da membrana plasmática que a gente chama de sistema ABO. Tá. Pensando nisso, se é uma proteína, o gene responsável pela síntese da proteína que coloca os carboidratos lá na membrana plasmática do eritrócito está no cromossomo 9. Isso que eu estou circulando, ó, é o nome do gene. Como é que você lê isso? Cromossomo 9, braço longo na posição 342. Beleza? Esse gene, então, perceba que está nessa parte aqui, ó, no braço longo, está na parte que eu estou colorindo de vermelho. Né? Esse gene, ele vai ser responsável pela produção dessa proteína. Olha que lindo. Essa proteína se chama glicosil transferase. Ela serve para quê? Para transferir quem? Carboidratos. Para onde? Para as proteínas que estão na membrana plasmática de quem? Dos eritrócitos. Você consegue visualizar tipo um pelinho que tem aqui, ó? Sim? Esse pelinho que você está vendo aqui, isso são glicoproteínas. E essas glicoproteínas, então, é que vai dar a tipagem sanguínea. Se o seu sangue é do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Isso não tem a ver com o RH. RH é outra discussão. Bem, o que determina então o seu sangue ser do tipo A, do tipo B ou do tipo O? É isso? Bem, esse antígeno H, perceba, é um conjunto de 4 carboidratos: galactose, N-acetilgalactose, galactose e fucose. Tudo carboidrato. Tudo de 6 carbonos. Tudo bem? Compara esse que eu estou chamando de H com o A. Qual é a diferença dos dois? Só isso, né? O N-acetilgalactose. E se você perceber,
do H para o B, qual é a diferença dos dois? A galactose. O que significa? Se na sua hemácia, que é isso, só tiver isso aqui do meio, que tipo sanguíneo que é você? Do tipo O. Se a enzima N-acetilgalactosamiltransferase, então perceba que é uma transferase que vai transferir qual carboidrato? O N-acetilgalactose. Aí, você não é mais homem, você é quem? Com a diferença do O para o A, é um carboidrato. E se você tiver, em vez do N-acetilgalactose, se você só tiver a galactose, aí você vai ser do grupo B. E se você tiver os dois, do grupo AB. Simples assim. Então, quando você olha para isso, você vai ter um conjunto de 4 carboidratos e só tiver 4 carboidratos, então é esses pelinhos que você está vendo, né? Não é não, mas representa. Se nesses pelinhos tiver só 4 carboidratos, você vai ter qual tipagem sanguínea? Se o quinto carboidrato for um N-acetilgalactose, aí você vai ser do tipo A. Se for 4 carboidratos e só ter a galactose, do tipo B. Se tiver os dois, do tipo AB. Tá. Qual é a lógica da nossa brincadeira então? Se você olhou lá para a hemácia, olhei para a hemácia, e aí essa hemácia então tem os carboidratos. Imagina que esses carboidratos então, tá aí, ó. Estou colocando 4, perceba, significa 4 carboidratos, e estou colocando mais um em vermelho, e a gente vai imaginar que esse tipo sanguíneo é do tipo A, tá bom? Tipo A. Então esse vermelho é um N-acetilgalactose. Bonitinho? Perceba então que o seu sistema imunológico, não pode apresentar anticorpos, não pode produzir anticorpos contra o tipo A. Claro que não. Porque senão o anticorpo ia lá e ia interagir com isso. Lembra que anticorpo é o quê? Uma proteína, que tem um formato de um Y, né? Tá, então quem tem o tipo sanguíneo A, isso aqui, ó, é como representaria para a gente como sendo o antígeno. Então o nosso antígeno é o antígeno A. E o nosso anticorpo? Se você produzir um anticorpo anti-A, você mataria a sua própria célula. Então, na verdade, você nem precisa de ter anticorpo, a não ser que entre em contato com você o anti-B. Aí você iria produzir, o anti-B não, né? O antígeno B. Porque aí você iria produzir um anticorpo anti-B. E aí você teria um problema de transfusão de sangue. Beleza. Mas, quando a gente pensa no sistema BO, além da tipagem sanguínea, existe também o que você conhece como sistema RH. Para que serve o sistema RH? Na verdade, o sistema RH é uma outra proteína produzida em qual cromossomo? 1. No braço curto do cromossomo 1, posição 3611. Para que essa proteína RH serve? Na verdade, dá uma olhadinha para lá, por favor. A letra B, ó, a letra B, ela representa a membrana plasmática da nossa hemácia. E tudo isso que eu estou circulando aqui, ó,
de lilás é um conjunto de proteínas, está vendo isso? Esse é um conjunto de proteínas que faz parte do sistema RH. Se você tiver todas essas proteínas, você vai ser um paciente RH positivo. Se você faltar alguma dessas proteínas, você vai ser um paciente RH negativo. Mas a pergunta é: para que servem essas proteínas que estão na membrana plasmática da hemácia, do eritrócito? É simplesmente para falar se é positivo ou negativo? Claro que a resposta para essa pergunta é não, não é para isso. Qual é a função disso? Olha para isso, que legal que é. Publicado no ano de 2018. Os eritrócitos como bioreatores para diminuir o excesso de amônio no sangue. Como que isso acontece? Como que esses eritrócitos pegam o amônio? A gente vai ver já na próxima semana. A gente vai começar a discutir sobre o sistema excretor. E eu vou falar assim para você, o nosso sistema excretor tem a função de eliminar as excretas nitrogenadas. Quais são as excretas nitrogenadas? Amônio, ureia e ácido úrico. Amônio é extremamente tóxico para o nosso corpo. Por que ele é tóxico? Porque o pH da amônio é em torno de 10. Significa que ele leva o seu pH para 10, o pH do seu sangue. E isso te mata. Para que isso não aconteça, eu tenho que tirar a amônia do nosso corpo. Significa que ela tem que sair do plasma sanguíneo. Para onde que ela vai? Para dentro das hemácias. Através de qual buraquinho? Das proteínas RH. É genial demais. Então as proteínas do RH não servem para fazer a tipagem sanguínea, não. Serve para você captar uma molécula que é tóxica, que é o amônio. E aí você esconderia o amônio dentro das hemácias. Para que isso? Para que o pH do seu sangue fique constante e você não morra. Tá. Quem tem essa proteína então? Aliás, todos nós que temos essas proteínas nas nossas hemácias tem a função de retirar amônio, que é tóxico, da corrente sanguínea. É para isso que servem as proteínas do RH. Não é para fazer a tipagem sanguínea. Claro, se é um conjunto proteico, então se você tiver todas as proteínas do canal RH, significa, mais uma vez, se você tiver todas, o seu RH é positivo. Se você não tiver, o RH é negativo. Então imagine que falta essa proteína. Imagina que falta essa. Aí fica negativo, beleza? Se você for RH negativo, você pode fazer a transfusão de sangue para todo mundo, porque o seu anticorpo, você não vai produzir anticorpo contra uma coisa que não existe. Agora, se você é RH negativo e recebe um sangue que tem essa proteína se transforma num corpo estranho. E aí você produz o seu anti-RH. Simples assim. Então esse slide maravilhoso vai te mostrar o que acontece lá dentro da hemácia para você eliminar isso aqui, da corrente sanguínea. Isso é a glicólise, os 10 passos da glicólise, até a produção de piruvato.
Aí esse piruvato, lá nas hemácias, vira lactato. Esse processo serve para regenerar na DH, que vai ser utilizado lá no passo 6. E o piruvato também vira alanina, que a gente vai ver já na próxima semana. Piruvato mais NH4+, é igual a alanina. E a alanina não é tóxica. Então a gente retiraria a toxicidade do NH4+, juntando o NH4+, mais o piruvato que foi produzido na respiração celular. E aí a gente, ao juntar esses dois, você tem um aminoácido chamado de alanina, e a alanina não é tóxica. Então, sempre perguntamos para vocês, como que o NH4+ é transportado na corrente sanguínea? Na forma de quem? Alanina, que é um aminoácido. Como que esse NH4+ entra na mitocôndria? Não. Entra no eritrócito para ser convertido em alanina? A partir de um conjunto de proteínas. Como é que chama esse conjunto de proteínas? Sistema RH. E se for RH tipo negativo, influencia na capacidade De captação de amônio? Não. Pelo menos que a gente sabe, não. Deve atrapalhar alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente o que. Mas você é mais vantajoso, você não? Tipo assim, por exemplo, assim, você tem mais proteínas, não ter, Então eu não sei exatamente, é igual eu falei. Eu acho que ninguém sabe ainda exatamente qual é a função de todas essas proteínas que formam o sistema RH. O que a gente, tudo parece é que o RH negativo não tem interferência na quantidade de amônio na corrente sanguínea. O duro é se tivesse, mas tipo assim, relacionado a outras funções que a gente não sabe. que a gente não sabe ainda. Mas o legal é você pensar assim, as proteínas que estão lá na membrana plasmática têm algumas funções, e claro que a função não é saber se é positivo ou negativo, é a gente que deu essa outra abordagem. A função é fazer com que o amônio que está do lado de fora entre na célula. Essa é a função do sistema das proteínas, que hoje a gente chama de sistema RH. Porque RH você sabe que na verdade é por causa do macaco rhesus, né? Porque a primeira vez que estudou isso foi esse macaco. Que falou, olha, macaco tem, que beleza. Então, como é que ele chama? Rhesus, né? Então vamos dar o nome de RH. Mas na verdade, a gente chama isso no nosso corpo de D, proteínas D. Tá? Que é o sistema RH. Bonitinho, queridos? Sim. Bonitinho. Eu coloquei um caso clínico aí para vocês, falando de um outro problema, que é o efeito Bombaim. O efeito Bombaim tem uma briga aqui, ó. Exatamente aqui. Porque é o que a gente vai chamar de falso ó. Aí eu quero saber o que você descobriu sobre o efeito Bombaim, para ver se realmente está certo ou não a ideia. Então deixa eu pegar aqui. Eu não vou falar mais nada a partir de agora. Fiz a minha introdução. Fiz o meu dever de casa. Agora eu quero saber o seu dever de casa, se também foi feito. Tá lá. Diz assim, foi esse que eu mandei para vocês. Um casal em que ambos os pais são do grupo sanguíneo O positivo, tiveram um filho que pertence ao grupo sanguíneo A negativo. Tipo, fodeu. Aí o pai já fala, você me traiu, você não presta. E já faz logo uma música sertaneja. Tipo sanguíneo. O marido está enfurecido, viu? Pois não acredita que o filho é dele. O exame de DNA foi solicitado e revelou que o marido tem 99,99999% de chance de ser o pai.
Mas mesmo assim falta 0,00001 de não ser. Então, vai que não é. Mas como é possível um casal com tipo origem sanguínea ao positivo ser filho? Ter, né, na verdade. O filho de uma criança. Uma criança negativa. Ficou errado. Como que é possível, pessoinhas? Só falar, trocou na maternidade. E aí? Responderam essas perguntas? Eu não vou responder, não. Já. Informa os possíveis genótipos do casal. Pro RH vai ser desão, desenho, desão, desão, né? Do pai? Tem que ser desão, obrigatoriamente. Os dois? Ele é negativo? A criança? Ela nunca pode ser desão, senão ia passar um desão do filho e ele seria positivo. Ele tem, então, os pais obrigatoriamente heterozigotos? Do RH. E para o sistema ABO? Pode ser iazão, iazão. Pode ser iazão ou Iazão, isão. né? Pode ser então isão a qualquer coisa? Para o pai ou para a mãe. A criança pegou isão, 15%. Todo mundo entendeu o que ele disse? Sim? Qual é a verdadeira função das proteínas que determinam o sistema RH? Treinar da amônia que você acabou de falar. Né? Treinar da amônia. Tem da amônia, só serve para isso, na verdade. Ponhar a amônia dentro da hemácia. E a amônia mais piruvato dentro da hemácia vira alanina. A alanina é um aminoácido que não é tóxico. Que? Eu tenho que corrigir, eu não tenho que falar não. É você que tem que falar. O que você escreveu? Pode diminuir a concentração. É amonia, Amoniou. NH4 mais. Quais são os cromossomos responsáveis pelo sistema BO? 9 e 1. Braço longo do 9, braço curto do 1. O longo do 9 é para colocar os carboidratos e o 1 para o sistema reto. Tá aí, muito bonitinho os nossos cromossomos, né? Fala sério. A gente faz essa merda fora já faz O que é o efeito Bombaim, queridos? É quando aquela enzima ela é inativada e não tem conversão do substrato aí nesse substrato. O que é? Aquela enzima que
converte substrato N em substrato H, ela é inativada. Aí, como ela está desativada, você não vai ter o H, que é tipo assim, AH, BH, BH. Mas é isso. Real. Aí o antígeno H aí. Mas o efeito Bombay não é o falso O. Não só? Porque no falso O não tem o antígeno H, né? No falso O tem antígeno H? Tá certo? Isso é extremamente raro. Ela não tem o antígeno H. Aí, consequentemente, ele não pode ter o ato. Ele não deveria ter, né? Nem você tem que fazer um outro método mais sensível para diagnosticar qual é a tipagem sanguínea verdadeira. Aquele sistema que a gente utilizou na aula passada não a palavra é coagular, não aglutinaria. E aí você daria a impressão que é ó. Então você faz aquele negócio e fala, nossa, meu tipo sanguíneo é ó. Será sangue? Não, é raríssimo. Mas existe. Né? Existe. Um método muito mais sensível. Um outro tipo de tipagem, aquele que a gente faz, que todo mundo faz no carro. Determinaria também. Se você tivesse cariótipo. Na verdade, essa é a enzima que vai produzir o H, o antígeno H. E aí, se a pessoa falou, ele vai ter ela de combinação ou não vai ter? Vai ter a enzima, só que ela não funciona. Aí, quando ela está falando que ela é inativa, é porque ela não funciona. Aí é como então se sua hemácia não tivesse nenhum desses. Aí você vai colocar lá um anticorpo anti-A, não reconhece. Anti-B, não reconhece. Aí você pensa, então é óbvio. Mas na verdade não tem nada disso. Ok? É por outra proteína, né? São duas proteínas diferentes. Se você olhar aqui, ó. Deixa eu ver se ó, se você olhar aqui, o que eu estou circulando de vermelho é o sistema RH. E isso aqui, ó, que eu estou circulando agora de verde, são as glicoproteínas que formam o sistema ABO. Está vendo esse cabinho aqui de cima? Esse cabinho aqui de cima são os carboidratos. Então, uma coisa é o RH, que serve para pôr a amônia dentro da. Outra coisa são esses carboidratos que estão nas glicoproteínas. São duas coisas distintas. Uma não interfere na outra. E aí, você tem que pensar sempre na relação antígeno-anticorpo. Não sei se eu já falei isso para vocês, porque sempre você vai pensar assim.
uma molécula qualquer, uma molécula. Ela que a relação sempre é ao nível molecular. Tipo, essa molécula ela não está no meu corpo, por algum motivo. Deus não quis que ela estivesse no meu corpo. Se essa molécula que não está no meu corpo, se ela entra no meu corpo, aí a gente tem algumas possibilidades. A mais comum é macrófago. Você quer para esse macrófago? Imagine uma célula, macrófago, ou células dendríticas vai fagocitar esse corpo estranho. Aí apresenta parte desse corpo estranho no MHC de classe 2. Já falei isso para vocês? No MHC de classe 2. Aí vem o linfócito T, CD4+, e reconhece esse pedacinho do corpo estranho que era parte da molécula. Aí o linfócito T avisa para o linfócito B, e o linfócito B produz anticorpos. É assim que funciona em 90% das vezes. Tem outras possibilidades, mas esse é o mais comum. Então é sempre macrófago, linfócito T, linfócito B. E é o linfócito T CD4. Então, se você pensar lá, essa molécula, por exemplo, ela faz parte do RH positivo. Então, é uma proteína que só existe em algumas pessoas e não existe em outras. Aí, então, essa proteína que não existe, por exemplo, em mim, quando eu recebo um sangue que tem essa proteína, meu anticorpo, meu sistema imunológico, reconhece essa proteína nova como sendo um corpo estranho e eu tenho que destruir. O sistema BO não é. Né? Aí vai ser lá essas glicoproteínas que tem lá os carboidratos. Esses carboidratos novos não faz parte do meu corpo. Então todo esse processo tem que acontecer para eu destruir essas proteínas. Isso é uma possibilidade. Existem outras mais simples e mais rápidas, bem mais rápidas. Porque isso demora em torno de 7 dias. Tem algumas respostas que é em um dia. Você já tem respostas imunológicas. Mas essa é a ideia inicial que a gente tem que ter. Então, isso pode ser um corpo estranho para quem é O. Isso pode ser um corpo estranho para quem é O. Isso pode ser um corpo estranho para quem é A. E isso pode ser um corpo estranho para quem é B. Essa é a brincadeira. Bonitinho, pessoas? Entendemos a brincadeirinha? Espero que você tenha entendido que existe, então, uma resposta genética para a nossa tipagem sanguínea. E essa resposta genética não obrigatoriamente está preocupado com o sistema BO. E a gente que cria, a partir da nossa resposta celular, a gente que cria um teste para detectar quais são os carboidratos que estão na membrana plasmática das nossas células. Show de bola? Dúvidas? Fechou aí no seu cabecinha? Tá, se você entendeu, beijos. Essas duas aí, tipo assim, essas duas primeiras aí, qual que é a resposta? O acetil galactosamil, N-acetil galactosamil é o A. É aquelas de baixo, que 2, não sei o que, é o que vai determinar o outro. O A.